O que será do gravel no Brasil em 2023, hein? Não sou a mãe de Ná, mas eu vou trazer as minhas previsões aqui. Vamos lá, bora pro vídeo? Muito bem, caros amigos e amigas, já confortavelmente instalado aqui nos nossos suntuosos estúdios. Olha esse sol aqui do lado, olha as plantinhas. Essa ali Opa, cadê? Essa aqui é pintada na parede, mas essa aqui é de verdade, essa aqui é de verdade. Então vamos lá, sem tirar o foco do vídeo. Eu tenho aqui seis previsões daquilo que pode acontecer no cenário gravel do Brasil agora em 2023. Então vamos lá, um por um, eu quero tratar disso aí rapidinho, mas rapidinho mesmo para vocês. Primeiro movimento que eu observo e que eu acredito que vai acontecer de uma maneira ainda mais intensa nesse ano de 2023 é uma espécie de divisão, separação, segmentação. Tá todo mundo muito segmentado aí, e no mundo da bicicleta não é diferente, né? No mundo das bicicletas de estrada, daí agora tem as bicicletas de endurance, tem as bicicletas contra-relógio, tem as bicicletas mais para usar em subida, que são levinhas, mas não tão aerodinâmicas. No gravel não está sendo diferente, eu vejo que cada vez mais isso vai acontecer. Uma turma vai seguir para o lado mais racing, mais competição, e outra turma mais para o lado bikepacking, curtição, viagens e passeios. Quando eu falo turma, não é só dos ciclistas, dos graveleiros, mas também das bicicletas. As bicicletas elas estão se especializando e hoje a gente já vê essa diferença de geometria, de componentes que são escolhidos, da relação que você coloca na bicicleta, entre as bicicletas mais voltadas à performance, a desempenho, como no caso a Soul Spry, que é uma bicicleta com desempenho acima daquilo que o ciclista aqui pode oferecer. Na verdade, eu sou um cara mais low profile, mas que tem a ideia também de fazer umas competiçõezinhas, é uma bicicleta mais equilibrada. Tem as bicicletas bem em competição mesmo, como as Specialized Crux, né, que são bikes que antes eram de ciclocross, agora são de ciclocross, mas de gravel também, enfim, uma zona. E tem as bicicletas que são com uma geometria mais relax, com um visual mais relax, como é o caso dos modelos da Sense, Sense Versa Comp, Sense Versa Evo, né? Então, bicicletas mais curtição, mais para a galera que quer viajar, e ela já vem com mais suportes para você colocar bagageiro, paralama, farol, pezinho, um monte de coisa, né? E as bicicletas mais voltadas à redução do peso, aumento de repente do conforto para as provas longas e tal, né? Então eu vejo isso acontecendo com ainda maior intensidade nesse 2023, entende? Outro ponto que eu quero mencionar é a consolidação dos fabricantes nacionais de quadros de gravel de baixo custo. Eu estou falando principalmente de Show e de KSW. E tem a Absolute também, que é a marca nacional, quadro feito lá fora, mas também, né, quando eu falo baixo custo, assim, não vai achar que é quinhentão, não, né, galera? Aqui as coisas não estão baratas, aí tá tudo a partir dos R$1.000, conjunto quadro e garfo, mas que é uma opção para você ter uma gravel com um custo menor do que os modelos que já são oferecidos de fábrica, né? E sobre isso já chega no terceiro ponto, que é a montagem desses quadros com componentes vindos do AliExpress, né, da China ou do eBay, né? Coisas como o microshift, que você encontra em algumas bikes já de linha, material como Sensa, que quem tem usado tem gostado, não tem reclamado, né? Eu tô falando de transmissão, de câmbio, trocador, né? Tem o L2, LTU, não sei como é que fala isso aí em chinês, mas também são componentes de baixo custo e bom funcionamento para as bicicletas de entrada, para quem não quer gastar muito. Então eu vejo isso se consolidando, a montagem das gravels com quadros com custo menor e também a montagem com esses componentes que eu citei aí, né, de transmissão e aí de freio, pedivela, pneu, roda, você tem várias opções com um custo assim mais reduzido que permite você montar uma bikezinha, eu acho, na casa dos 4.000, 5.000 mais ou menos. Eu quero fazer isso com a Show, que está parada lá embaixo, o quadro e garfo Show, eu quero montar com componentes
de baixo custo e ter essa bike disponível aí, de repente, se eu vou usar, se eu vou colocar para vender, não sei, mas vai sair essa bike, é um projeto bem legal que eu quero fazer aqui no canal, tá? Então, esse conceito de montar baixo custo e ainda fica mais em conta do que os componentes das bikes de fábrica, aqueles que vêm com componentes Shimano, já cai aí no próximo ponto que eu quero tratar, que são os preços lá em cima dos componentes específicos para gravel. Aproveitando o hype, né? O gravel tá lá em cima, tá em alta, aquela coisa toda, né? Porra, vocês sabem quanto custa um grupo completo, o Shimano GRX? Tem 3 versões diferentes, desde o modelo com freio mecânico até os modelos com freio hidráulico. É muita grana, galera. Um passadorzinho ali com freio hidráulico ia para mais de 2 pau um lado, sabe? Pô, não tá rolando, porque eu tô vendo que os fabricantes tradicionais, né, Shimano, SRAM e Campagnolo, eles estão muito focados no desenvolvimento e aprimoramento das suas peças de top de linha já no eletrônico. A galera tá no eletrônico, no freio hidráulico. Não está havendo essa transferência de tecnologia, assim como havia antigamente, para os grupos de entrada. Então o Shimano Claris aí, que é um grupo de estrada, não é um grupo de gravel, é um grupo para você usar na estrada, ele dá para usar no gravel, eu já usei, funciona, ok, mas não seria o ideal, não aproveita aquela tecnologia que veio lá do desenvolvimento dos GRX, é um câmbio com mola mais dura, inspirado no mountain bike, né? A questão da dimensão das coroas, do cassete, relação, aquela coisa toda, não tem como fazer com esses grupos de entrada, assim, da linha Shimano, né, o Claris, o Sora, por exemplo, né, que são os mais acessíveis. Então a galera vai, né, para os grupos Sensa, Microshift, lá, aqueles outros que eu falei, e porque também fica inviável você investir numa bicicleta com esses componentes mais high-end. E aí, chegando no próximo ponto que eu vejo como uma coisa que vai acontecer muito em 2023 aqui, ou você vai ter aquelas bikes high-end lá, como eu disse, né, 50 mil, a partir de 40 mil, bicicleta com roda de carbono, tubeless, peso entre 8 e 9 quilos no máximo, aquelas gravels invocadonas mesmo, obviamente quadro e garfo em carbono também. E aí você vai ter as bikes mais de entrada. Não tem uma coisa muito no meio do caminho, porque aquilo que fica no meio do caminho, que seria as bikes um GRX mais de entrada, com hidráulicozinho mais barato, tipo um Tiagra, alguma coisa assim, essas bikes ainda estão custando caro. Essas bikes são bikes de 15, 20 mil, e aí, minha opinião, acho que não compensa investir nisso aí. Ou você tem uma bike até 10 conto, com material legal, que você pode fazer isso montando um quadro e garfo em alumínio. Se você quiser arriscar um quadro de carbono da China, aí é por tua conta e risco. Você vai montar essas bikes mais de entrada ou de entrada intermediário, assim como é o caso da Soul Spry que eu tenho, ou então você vai lá para cima, você sobe muito a régua. No meio do caminho não tem muita coisa, até porque os valores são muito altos, né? Tá muito caro, tudo tá muito caro mesmo. Então, veja bem, eu acho que vai haver esse vácuo de opções, né? Elas existirão, mas vai haver esse vácuo de opções aí no gravel, né? Já tem pouca opção de bicicleta pra gente aí. O que tem, muitas vezes, é caro. As marcas importadas, você começa aí com Specialized e com Claris a partir de 11 mil reais. Então, temos que ver esse lado aí, né, galera? Tem que ver aquilo que realmente dá para fazer com o nosso orçamento, né? Nesse mercado dominado aí pelas 4 grandes marcas, né, e que elas oferecem as bicicletas de gravel, né, Cannondale, Specialized, Trek e Scott, você não vai achar nada abaixo de 10 mil, né? Então, diferentemente do mountain bike, onde você tem realmente bicicletas de entrada, né, inclusive dessas marcas por 5 mil, você não vai achar nenhuma gravel por 5 mil reais dessas marcas aí, e nem das nacionais. As nacionais de entrada já estão custando mais do que isso aí, né? Então, e aí vai ter as outras marcas que infelizmente não conseguem competir assim, em termos de preço, né? Tem a Cervelo Aspero, que é uma bicicleta super legal, tem a Swift, que é nacional, mas com toda a tecnologia estrangeira também. Que mais que a gente tem? A gente tem Bianchi, Orbeia, são marcas que, trazem seus modelos de gravel, mas com valores aí que realmente fica difícil para a maior parte das pessoas, né? Pensar numa bicicleta de entrada a 12, 13 mil reais, né?
O que acaba fazendo com que esse mercado como um todo demore um pouco para esquentar, para melhorar, né? Teve talvez assim aquele boom do gravel aí 1 ano, 2 anos atrás, né? Surgiu aí aqui no Brasil 2017, 2018 com as primeiras opções de bicicletas, mas a gente ainda tem bastante limitação, né? Tem os fabricantes dos quadros de bicicletas num conceito mais artesanal, mais personalizado, República, Espino, Dinâmica e tal, mas conforme o material que você for montar com elas, acaba saindo num valor equivalente às bikes importadas, né? Apesar de você ter uma experiência personalizada, o que eu acho que compensa, na minha opinião, mas é só assunto para outro vídeo, né? Então, aí a gente chega na questão das competições, que acabam, por vezes, esvaziadas, como a gente pode observar na Copa Soul aqui, que eu participei, tinha 3 atletas no masculino, 4 no feminino, e por aí vai. Lógico, vai chegar mais competições por aí, a Diverge Gravel Race é uma prova bem legal, né, dentro daquela galera lá do Brasil Ride. Tem Caminhos de Rosa, tem a prova lá do Rio Grande do Sul, dos meninos lá do Missiones. Então tem as próprias provas tipo Audax, né, randoneira aí a partir dos 200 km que também podem ser feitas de gravel, mas não é um cenário assim dos mais promissores para 2023. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam, o que vocês têm a considerar, porque as minhas previsões para 2023 são essas. Eu quero saber aquilo que vocês acham que vai acontecer, porque é sempre legal esse diálogo que a gente estabelece por aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tchau.